Bom dia. Então, vamos iniciar a nossa discussão de hoje. O nosso tema hoje é a molécula da água, as propriedades químicas e físicas da molécula da água e as grandes, gigantescas consequências que isso tem para os grandes corpos de água, como oceanos, mesmo lagos, e para o clima no nosso planeta. Então, o clima do nosso planeta ele é muito influenciado pelas propriedades físicas e químicas da molécula de água. Como assim? Bom, vamos lá. A molécula de água, que a gente chama de uma molécula polar, ela é composta por um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, ela é uma molécula neutra, porém a carga não está homogeneamente distribuída nela, em torno dos núcleos dela, né, dos núcleos dos átomos que a compõem. Então, por quê? O oxigênio tem apenas 6 elétrons na sua camada de valência, que é a camada mais externa, né, da nuvem eletrônica. E a gente sabe que camada de valência preenchida significa estado de mínima energia. Então, os átomos que naturalmente têm suas camadas de valência preenchidas, como o exemplo do argônio, são chamados gases nobres, eles não reagem com mais ninguém, com mais nenhum outro elemento, por isso leva esse nome de gases nobres, porque eles já estão no estado de mínima energia. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, que é a segunda, quando a energia mínima seria ter 8. Então ele é extremamente reativo. O hidrogênio tem um átomo na sua camada de valência, que é a primeira, porque o número atômico dele é 1. E então ele tem uma grande tendência a perder esse elétron. Só que se eles realmente ganhassem o oxigênio 2 elétrons e o hidrogênio perdesse 1 elétron, se isso realmente acontecesse, a atração das cargas opostas é muito forte. A força entre a força elétrica, né, entre cargas diferentes, ela é muitas ordens de grandeza maior do que, por exemplo, a força gravitacional. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que forma uma molécula e essa molécula compartilha elétrons nas camadas de valência dos átomos que a compõem. Então, ela fica de mais baixa energia do que os reagentes separados. Só que quando você acumula, né, mais cargas negativas na camada de valência, no caso da água, né, eu não sei por que na água e talvez em outros não, mas no caso da água, o que acontece? A molécula, né, tem esse ângulo de 105 graus entre os eixos que atravessam as ligações covalentes. E aqui, então, eu tenho um excesso de elétrons. E esse excesso de elétrons vai repelir os outros elétrons para mais longe, né? E aqui eu tenho um excesso de elétrons que são o único elétron que é o único elétron que o hidrogênio tem, então aqui eu fico com carga líquida positiva. Então a molécula de água, ela é neutra, mas de um lado, do lado dos hidrogênios, ela tem uma carga líquida positiva e do lado do oxigênio tem uma carga líquida negativa. E isso faz o seguinte, faz com que a consequência disso é que a molécula da água, ela se liga muito fortemente a outras moléculas de água. Por quê? Ela sempre se organiza, deixa eu colocar aqui a figura, ela sempre se organiza de maneira que compartilhou. De maneira que os hidrogênios de uma molécula são voltados para o oxigênio da outra, né? E então ela sempre procura maximizar a distância entre cargas semelhantes e minimizar a distância entre cargas diferentes, entre cargas opostas, né? Então, as ligações intermoleculares, aqui no caso está representando um sólido de água, seria um cristal de gelo, mas num fluido e num líquido, onde essa ordem não é tão grande assim, você mesmo assim verifica que os hidrogênios ficam próximos dos oxigênios e distantes dos outros hidrogênios o máximo possível. Então, as ligações intermoleculares da água são muito fortes, comparado com outras moléculas, com outras substâncias. E isso faz com que o ponto de ebulição da água, por exemplo, seja 300 graus a mais, 300 graus centígrados a mais do que o ponto de ebulição de uma molécula como N2, o nitrogênio, que é inclusive uma molécula com mais massa do que a água. Certo? Então,
a gente tem água líquida nesses intervalos de temperatura típicos aqui do planeta Terra, tá? Bom, temos uma outra consequência muito importante dessa questão das ligações intermoleculares, que é o seguinte: o gelo, ele é uma rede cristalina e ele vai procurar um estado de energia mínima. E esse estado de energia mínima, ele é tal que as moléculas de água ficam organizadas em hexágonos, como a gente está vendo nessa figura, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? E esses hexágonos, eles têm muito vácuo no meio deles, tem muitos espaços vazios no meio deles. Então o gelo, ele é menos denso do que a água líquida, à mesma temperatura. Na verdade, ao máximo, a água pura, né? Falando de água doce, a máxima densidade da água doce acontece quando ela está com 4 graus centígrados, né? 4 graus acima do ponto de fusão. A partir daí, a densidade dela começa a cair, e aí no gelo ela é menor, né, do que na água líquida, até mesmo a 0 grau. Então, uma consequência disso é o que a gente vivencia no cotidiano. Se você coloca uma garrafa cheia d'água no congelador, ela estoura. Uma cerveja, qualquer bebida, né? Se você encher ela, um recipiente totalmente com água e congelar, o gelo, ao se formar, ele expande com relação à água que estava ali antes, e isso estoura, faz com que rompa a garrafa, né? É bem forte isso. Outra consequência: quando você joga gelo num copo de água, o gelo flutua, né? Ele é menos denso, então ele consegue resfriar aquela água que você bebe primeiro, né? Que é a água que está em cima. E outra consequência muito importante é que os lagos, por exemplo, na Sibéria, né, em locais muito frios, eles vão congelar primeiro em cima. Eles congelam, o gelo flutua e o gelo serve como isolamento térmico que protege a água que está embaixo, né? Então, você pode ter vida durante o inverno na Sibéria, nos lagos da Sibéria, por exemplo. Porque se por acaso o gelo afundasse, né, o que aconteceria? Formaria gelo, afundaria, a superfície da água continuaria exposta, formaria mais gelo e poderia, de repente, congelar o lago inteiro, né? Mas nesse caso não, forma-se gelo, ele flutua, então ele forma logo uma camada de isolamento e isso impede que congele mais para baixo. Agora vamos voltar aqui para o livro. Então a gente tem aqui no livro esse gráfico muito importante. O que mostra esse gráfico? Vou dar um zoom. Então, esse gráfico, ele tem aqui embaixo quantidade de sal dissolvido. No eixo vertical tem temperatura. E temos duas curvas. A rosa mostra a temperatura de máxima densidade da água. E a curva azul mostra a temperatura do ponto de congelamento da água. Então, para a água com 0 sal, que é a água doce, a gente já falou, né? A temperatura de máxima densidade é 4 graus. Já a temperatura de congelamento é de 0 graus. Conforme eu vou adicionando sal, eu vou bagunçando, digamos assim, a regularidade das moléculas, a distribuição das moléculas, né? Eu não consigo, por exemplo, se eu for formar gelo com sal no meio, eu não consigo uma configuração tão perfeita quanto quando a água é pura. E o fato é que isso faz com que a água, mesmo com energia para se aproximar, porque assim, a água a 4 graus ela é um pouco mais densa, porque ela tem energia cinética que permite uma aproximação maior das moléculas do que quando tem 0 energia cinética.
Mas quando eu coloco ali o sal para bagunçar o coreto, então eu não consigo atingir um empacotamento tão perfeito, eu não consigo atingir uma densidade tão grande. Então, quanto mais sal eu coloco, menor esse efeito de conseguir empacotar perfeitamente as moléculas, e então a temperatura de máxima densidade vai se aproximando da temperatura do ponto de fusão. Quando elas se cruzam, o que acontece quando elas se cruzam? Acontece que abaixo dessa temperatura que elas se cruzam, água líquida não existe mais, por isso essa curva deixa de existir, né? E a temperatura de máxima densidade passa a ser aquela do próprio ponto de fusão da água, tá? Bom, aí pode aparecer aqui uma certa contradição. Por quê? Porque eu tenho aqui dizendo que a temperatura de máxima densidade coincide com a temperatura do ponto de fusão para uma quantidade de sal menor do que 30 gramas por quilograma. Tipicamente, né, no oceano, eu tenho salinidade de 34, 35 gramas por quilograma. Então, pareceria ser que o gelo não seria menos denso do que a água em volta. No entanto, na formação do gelo, né, justamente para tentar atingir o estado de energia mínima, aquela rede cristalina que vai se formando, ela tende a expelir sal. E aí esse sal fica concentrado em bolsões, né, dentro do gelo marítimo. Eventualmente, com os movimentos do gelo que está em formação, isso se rompe e essa água cai. Então, o gelo ele não tem tanto sal quanto a água em volta, porque ele expele o sal ao se formar. E ele expelindo esse sal ao se formar, ele volta a ser menos denso do que a água em torno. E esse fenômeno, né, de formação de bolsões de água supersalina, o que acontece? Quando a gente tem ali regiões abrigadas, tem muita mistura, na hora que esse gelo marinho se quebra e aquela água é liberada, ela literalmente cai. Por dois motivos. Um, porque ela é muito salina e por isso ela está muito densa. E outro, porque ela também está muito fria. Lembrando que o ar em torno, né? O ar em torno está, sei lá, menos 30, menos 50 graus na Antártida. Então, se a água consegue ficar líquida numa temperatura mais fria, ela vai ficar mais fria. Então, essa água super densa, ela desce, ela cai literalmente para o fundo do oceano e ela movimenta uma coisa que se chama circulação termalina, sobre a qual vou falar um pouco no próximo vídeo.